Estão preparados para estudar? Louvado seja Deus. Vou fazer algumas perguntas antes de entrarmos a fundo no nosso estudo esta tarde. A primeira pergunta é: quantos obtiveram o material que temos que íamos usar? Alguém pegou esse material? Parece que todos têm louvado seja Deus. Vou perguntar outra pergunta. Quantos leram este material? Louvado seja Deus. Vejo algumas mãos, não vejo todas as mãos. Eu não necessariamente orientei para que lessem, mas eu queria ver se vocês têm um espírito estudioso. Mas amanhã vou ver quem é estudioso. Lembram que na Escola Profeta não estava aberto para todos. Todos podiam desenvolver a experiência de vir para cá, mas deviam desenvolver os três atributos que Samuel juntou para que os estudantes fossem. Não me dizem quais são, mas eu quero apenas saber um daqueles atributos. Piedosos. Segundo, todos parecem desta maneira. E o terceiro, e piedoso significa espiritual. Inteligente significa capaz de entender. E estudioso. Então há diferença entre ser inteligente e ser estudioso. É possível ser inteligente e não aplicar isso aos seus estudos. Então, notamos que a profetisa nos diz como é que eram os alunos da escola de profeta. Eram piedosos, inteligentes, estudiosos. E era o grande objetivo do trabalho de Jesus. Jesus fez muita coisa. Podemos dizer algumas coisas que ele fez. Era professora, era doutor. Alguns aplicam mal algumas citações. Dizem que Jesus passou mais tempo em curar do que ensinar. E alguns acham que esta frase significa que Jesus, o trabalho dele principal era doutor. Mas Jesus não queria que as pessoas pensassem que ele era simplesmente um doutor que passasse a vida toda a curar. Mas ele queria entender que as pessoas entendessem sua missão, para que ele cumprisse a sua missão. Mas se nós trocar tudo e achar que a sua missão era curar, estamos no caminho errado. Nós podemos curar todas as doenças do mundo, mas não alcançar a missão de Jesus. A missão pode não ser terminada. Qual é o objetivo de Cristo? Diz que todas as outras coisas eram secundárias, mas ele tinha um objetivo principal. Agora vejo que temos que voltar à escola. Vamos parar e orar. Amém. Pai querido, somos agradecidos por Jesus, o Alfa e o Ômega, primeiro e último. Senhor, não podemos fazer nada sem Ti. Somos fracos e frágeis. Precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, para tirar a escama dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e coração, para que vejamos, ouvir e entender e ser convertido para sermos curados. Por favor, Senhor, nesta última sessão de hoje, usa este frágil, fraco e faça alguma coisa que vai mudar a nossa vida. Nós estamos tendo um tempo muito bom aqui e queremos nos preparar para cada dia. Mostra-nos, Senhor, porque a escola de profetas esteja conosco, remova toda distração, nada que possa nos desviar do foco para que possamos entrar nesta comunhão com Jesus. Seja conosco, nos oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos abrir a Bíblia e vamos para o livro de João 17. Já descobrimos que esse capítulo compreende mais do que qualquer capítulo onde? No Novo Testamento. João 17. E notamos que Jesus fez muitas coisas. Jesus foi um conselheiro de casamentos, sim ou não? Claro que era. Jesus era carpinteiro. Ele fez algumas indústrias. Ele conseguia fazer a jardinagem. Claro. Ele não podia falar tanto sobre sementes e solos se não soubesse. Jesus não fazia nada que não praticasse. Então ele era o que ele ensinava. Então ele era um jardineiro. Ele plantou o primeiro jardim, amém? Jesus fez tantas coisas, mas qual era o principal objetivo? Um objetivo. Nós estamos envolvidos em muitos tipos de ministérios, seja em mídia, seja em pregar, seja em ensinar, seja em publicação. Tudo isto é para uma coisa. Para terminar a obra. Vamos estudar muito mais e descobrir muitas coisas. Nós descobrimos que tinha um trabalho que começou no princípio, do princípio ao fim. Qual era o principal objetivo? Nós estudamos em Efésios e em muitos capítulos. E qual é o objetivo que nós já vimos? É comunhão. Jesus quer entrar em quê? Em comunhão. Descobrimos que comunhão significa o quê? Intercurso. Essa é a palavra, o significado da palavra. É a mesma coisa que Jesus disse que quando Adão conheceu Eva, tiveram uma criança. Intercurso. Eles foram unidos. E a Bíblia chama desta união, resulta-se e se tornaram em uma só carne. Então, a união dos céus e a terra é para unir todas as coisas em uma. E tudo isso, em uma palavra, chama-se o quê? Chama-se expiação. Expiação é o que a Senhora do Senhor também usa a palavra. Qual é a única coisa que pode separar o homem de Deus? Pecado. Então vamos recuar um pouquinho e avançar. Vamos a João 17, a partir do verso 3. E a vida eterna é esta. A vida eterna é apenas viver para sempre. O homem pode ser um morto-vivo. O que Jesus disse? Estes homens estão vivos, mas estão cheios de ossos mortos. Nós podemos estar fisicamente vivos, mas mortos. Podemos existir por um pequeno tempo, mas mortos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, o propósito de Deus, nós fomos criados para o quê? União. Lemos em Coríntios 1:9. Então, por que a escola profeta? Para entrar em esta comunhão, expiação. Estudamos um pouquinho sobre isso. Nós descobrimos que essa expiação, união, é que vai nos permitir terminar a obra. Vocês querem esse tipo de comunhão? Por isso estão aqui na escola profeta. E se você tem esta comunhão, pode partilhar com alguém. Se não tiver, pode partilhar. Você não pode dar o que não tem. Como vamos ao mundo e dizer-lhes que temos uma solução? Sabe onde é que a solução está? Não está nas nossas folhas, nas nossas palavras. Sabe onde é que a solução está? Está em Jesus. Sabe que nenhum homem pode curar ninguém? A cura está em Jesus e o trabalho do verdadeiro evangelista, ministro, é trazer homens e mulheres para quem? Para Jesus. Isso é evangelismo? Trazer homens para Jesus? Sim. É isso, é ensinamento? Sim. Quer dizer que é a mesma coisa? Sim. São 4 diferentes portas para um único lugar.
Aqui nesse quarto tem várias portas, mas todas as portas nos levam para um único lugar. Jesus está tentando fazer isto conosco, seja num sanatório. Seria a mesma coisa que quando você vai para a igreja. O efeito da escola, do sanatório, devia ser o mesmo, ter o mesmo efeito espiritual. São várias portas que nos levam para um único lugar. Onde é que é esse lugar? Jesus. Onde é que está Jesus? No lugar santíssimo. Então temos que entender isso. Estamos juntos? Estamos juntos? Louvado seja Deus. E avança no verso 3, para conhecê-lo. O verso 4 diz: eu fiz o quê? Te glorifiquei. E ao conhecê-lo, podemos fazer o quê? Glorificá-lo. Sabe que Jeremias diz que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria-se nisto. É entender que é em me conhecer. Diz o verso 4: eu te glorifiquei na terra e fiz o quê? No princípio do seu ministério, ele diz que a sua comida era fazer a obra do Senhor e terminar a obra. Agora, no final do ministério, no João 17, ele diz o quê? Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Então ele, antes de morrer, antes das 15 horas, no ano 31, Jesus não podia fechar os olhos e morrer sem antes terminar a obra. Não podia fechar os olhos sem antes dizer essas últimas palavras: está terminado. Está consumado. E eu creio que Jesus pode nos dar este mesmo espírito. E o tempo agora é para quê? Terminar a obra. Podemos nos se alegrar em ser apenas só mais uma igreja e trazer pessoas para essa igreja. Se estão satisfeitos, não são cristãos. Jesus curou muita gente, mas não estava satisfeito, até que diz ao seu pai: eu terminei a obra. Irmãos e irmãs, nós temos que chegar neste mesmo ponto e andar nos caminhos do Senhor. Então Jesus fez muita coisa. Qual era o objetivo principal? Ouvi metade da classe, o resto. Vamos repetir. Jesus fez muitas coisas, mas qual era o objetivo principal? Agora sim, estão como piedosos, inteligentes e estudiosos. Agora, ok? Nós descobrimos que esse trabalho não mudou. O plano da redenção é nos trazer de volta a este tipo de comunhão. O que é que interrompeu esse plano? Pecado. Por que o pecado interrompeu esse plano? O que o pecado fez na nossa comunhão com Deus? Nos separou. Isso é expiação? Então, para que a obra seja terminada e essa comunhão volte, o que teve a acontecer com o pecado? Deve ser retirado, certo? Não tem como terminar a obra se o pecado não for removido. Faz sentido? Vamos para Hebreus capítulo 10. É aqui onde terminamos a última vez. Lembram que falamos dessas crianças na Sibéria? Lembram que é muito frio, menos 30 degrees Celsius. Muito frio. Então, se aquela água estivesse lá fora por 5 minutos, a água tornasse em gelo. Mas essas crianças foram ensinadas a fazer isso rápido e eles se divertiam. Olha para isso. Não, nem dá para crer. Eu tive consultar esse jornal para consultar se isso é verdade. Diz que as crianças brincavam nas neves e se tornavam mais saudáveis. É um facto médico que as crianças se tornavam mais saudáveis se diariamente fossem no gelo e depois despejassem um balde de água
fria ou fresca. Então, voltavam para casa, colocavam a roupa e faziam isso todos os dias e não apanhavam gripe, não ficavam doentes. Testaram isso de forma médica. E eu acho que é tempo para nós, como igreja, não mais ficar doente. E água morna não fará isso nas crianças da Sibéria. E a água morna pode nos colocar em algum conforto, mas não vai nos curar. Mas aqui nessa escola não temos água morna. Não irá nos acordar. Sabe o que é que precisamos para acordar? É que precisamos água fresca. Agora ouçam. Frequentemente nos é dito que nossas cidades devem ouvir a mensagem, mas não vigorosos. Vi alguém em pé, quem é aquele? Jesus, numa alta plataforma com os braços estendidos. Ele se virou e apontou para todas as direções, dizendo... Ela apontou para Atlanta, ela apontou para todas as cidades, todas as direções, e disse: o mundo a perecer na ignorância quanto à santa lei de Deus, e os adventistas do sétimo dia estão dormindo. Precisamos de alguma água fresca. Diz que o Senhor está rogando por obreiros, pois há uma grande obra a ser realizada. Por ser feita conversões que, adicionando à igreja, os salvarão, que se salvarão. Homens e mulheres nos caminhos velados devem ser alcançados. Acham que nós vamos ganhar o mundo dormindo e jogando alguns poucos livros a partir da sua cama? Ou acha que nós primeiro temos que acordar? Agora, estamos em 2013. Os adventistas devem acordar, mas existe um tempo certo para o adventista acordar. Para tudo existe um tempo. Para tudo existe um propósito e um tempo para cada propósito. Então, acham que tem um tempo para esse propósito? Se vamos terminar a obra e entrar em comunhão, tudo tem que ser feito em tempo. Nós vamos descobrir, eu estou apenas fazendo uma introdução. Vocês vão descobrir que na América vai acontecer algo que se chama decreto dominical. Já ouviram sobre isso? Não, senão não estariam aqui nessa escola. Há pessoas que acham que somos malucos por crer nisso. Seja quem for, muitos agora já sabem, já não duvidam mais que vem um decreto dominical. Qualquer político inteligente sabe que vem um decreto dominical. Eu vos prometo. Todos governantes sabem, mas o problema não sabem o que isso significa. Sabe, na Babilônia, quando a escrita estava na parede, Mene Tekel Frezi, os babilônios entenderam sim ou não? Entenderam sim ou não? Quem é que chamaram para explicar? Daniel foi chamado, foi um judeu, foi um crente do sábado. Acompanham-me, irmãos, e vocês vão descobrir que vocês não são chamados a vezes ao sétimo dia sem razão. Você deve saber por que são dentro do sétimo dia. Por que não são batistas? Por que não são católicos? Há cristãos na batista? Sim. Há cristãos na católica? Sim. Há cristão na igreja luterana? Sim. Há cristão na igreja do sétimo dia? Sim, cristão em todas as igrejas. Por que você é adventista do sétimo dia? Nós temos uma classe na minha casa com a minha filha e chama-se Por que eu sou adventista do sétimo dia? Sabe que os judeus fizeram isso? O que significa essas pedras? E as crianças, ao fazer perguntas como essas, e foram iniciadas desde pequenas na religião. Nós temos que ensinar nossos pequeninos o que é que são e por que é que são, para que não cresçam sendo bandidos e tolos, agindo como se fossem roqueiros. Devem saber quem são. E a única maneira de mostrá-los quem são, primeiro temos que saber quem nós somos. Lembram de João Batista, quando alguém vem da conferência geral, daquela altura, e vieram para João e perguntaram-lhe, quem és tu? João não disse que meu nome é João.
Se você me disser quem é você, não me diga o seu nome. Quem és tu? Não é o seu nome. Quem és tu? Por que é que você não sabe quem tu és? Nós estamos numa geração que os adventistas não mais sabem quem são, não sabem o objetivo, e você e eu devemos entender isso. Porque a escola de profeta? Temos que voltar para trás e descobrir o que é que a Bíblia fala. Não o que o homem fala, mas o que é que a Bíblia fala. Se não tiver na Bíblia, então não é para nós seguir. Primeiro que Jesus falou, o homem não apenas viverá do pão, mas viverá toda a palavra que vem da boca do Senhor. Daqui a pouco vou mostrar que o decreto dominical está prestes a começar. Os adventistas devem acordar antes deste decreto acontecer. Temos que estar em posição para terminar esta obra. Diz que o tempo está quase terminado. Vi que havia muita obra para fazer, mas o que? Pouco tempo para fazer. 1 escrito página 64. A Bíblia nos fala isso em João 9,4. Eu devo fazer a obra daquele que me enviou, ainda que é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Nós temos que andar no caminho do Senhor. E vamos descobrir que um corpo deve ser preparado antes do decreto dominical. O que é que eu disse? O corpo deve ser preparado antes do decreto dominical. Quando Jesus, o professor por excelência, ensinava, ele usava o natural para explicar o espiritual. Isto era a força do objetivo das parábolas de Jesus. E Parábolas de Jesus é um dos livros que deve ser espalhado para o mundo. É assim que Jesus ensinava. Jesus deu-nos no corpo literal para entender alguma coisa sobre o corpo espiritual, e o corpo físico deve nos ensinar alguma coisa sobre o corpo espiritual. E o corpo espiritual é o quê? A igreja. E Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Nós nos chamamos de membros. O que isso significa? Às vezes usamos palavras que nem sabemos o que significa. O que significa que pessoas é membro de uma igreja? Membros de qual corpo? Do corpo de Cristo. E se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Atenção, ele tem um corpo físico que usou na primeira vinda, mas ele tem um corpo espiritual para a sua segunda vinda. Ao compreender como ele terminou a obra com o corpo físico, entendemos uma lição espiritual, como ele vai terminar a obra com o corpo espiritual, que é a igreja. Então, a maneira como Jesus trabalhou para terminar a obra, entendemos como a igreja vai funcionar. Antes que Jesus deixasse o mundo, quando ele chegou, o trabalho devia ser terminado. Foi ao céu sem terminar a obra, terminou a obra e depois foi para o céu. Jesus está agora no céu. Pode ele sair do céu para vir antes da obra terminada? Jesus não pode fazer movimento sem a obra terminar, e o corpo deve terminar a obra. Vamos usar o natural para entender o espiritual. Vamos olhar para o corpo físico na primeira vinda, para entender sobre o corpo espiritual na segunda vinda. Estão comigo? Na primeira vinda, vamos ver. Jesus podia terminar a obra estando lá no céu? Quer dizer que mesmo Deus, respeitosamente eu falo, mesmo Deus não podia terminar a obra estando no céu? Impossível. Por quê? Vamos mostrar por quê daqui a pouco. Ele devia encarnar, devia existir uma encarnação. Quando o pecado veio para a obra ser terminada, um corpo devia ser preparado. Estou certo? A Bíblia fala isso? Vamos à Bíblia. Hebreus capítulo 10. O que é que eu disse? Hebreus capítulo 10. Deixa-me ler isso no instantinho. Primeiro escrito, página 67, disse o anjo: negai-vos. Nós devemos nos negar a nós mesmo, sem caminhar depressa. Precisamos caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade, de progredir passo a passo, e cada passo dando-nos apropriado fosse o seguinte, mas agora o tempo está quase
vindo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Eu vou vos provar que nós estamos nesses poucos meses, pela graça de Deus, vamos provar isso. E a realidade é que o mundo não será alertado sem antes que o corpo seja preparado. Mas deixa-me vos dizer isso rapidinho, eu sei que vocês podem entender. Uma pergunta: todos os membros de Cristo estão na igreja até certo dia? Onde é que estão alguns membros do corpo de Cristo? Então quer dizer que antes de Jesus voltar, todos os membros devem ser juntados fora e trazê-los em um único corpo. Estamos seguindo? Vamos entender isso antes de fazer isso. Por que eu digo isso? O que acontece se os membros se juntam a uma prostituta? Não quero que isso vos passe na cabeça. Vamos à Bíblia, vamos tomar tempo. Estamos tomando nosso tempo. Vamos para 1 Coríntios. Estamos estudando texto após texto, linha após linha. Está todo mundo entendido que o corpo espiritual representa a igreja? Está todo mundo comigo? Se precisa de texto sobre isso, diga, por favor. Leia Efésios capítulo 1, 21, Efésios capítulo 5, 22, 23. Diz que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Está em Bíblia, em Colossenses também está. Mas se não colocou nas suas notas, apontem esses textos, por favor. Onde é que eu disse que vamos? 1 Coríntios capítulo 6. Então, somos estudiosos, amém? 1 Coríntios 6, começando do verso 15. Vamos começando do verso 15. Nota a expressão. Todos os livros da Bíblia encontram o seu fim no livro de Apocalipse. Agora vamos para o verso 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? De quem? De Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei de uma meretriz ou prostituta? Calma aí. Quem é a meretriz de Apocalipse? Babilônia, certo? Quer dizer que é possível os membros de Cristo estarem unidos a uma prostituta e precisar de alguns médicos missionários que podem fazer uma pequena operação que possa dividir os membros de Cristo de estar da meretriz. Próximo verso. Ou não sabeis que o que se une à meretriz torna-se que faz um corpo com ela? Calma aí. Então, se os membros de Cristo estiverem na Babilônia, na igreja de Babilônia, estão unidos aonde? A meretriz. Não, nós temos que ter uma talhadeira da verdade que pode cortá-los dali. Temos que ter uma talhadeira da verdade que pode peneirá-los da Babilônia. Deixa-me dizer quais são a primeira, a segunda, a terceira mensagem. Vocês sabem onde é que está a faca. A faca está na segunda mensagem angélica que diz que Babilônia caiu, sai dela, povo meu. Não membros de Satanás, mas membros do Senhor voltam para o meu corpo. Não precisam estar ligados a essa meretriz, não pertencem ali. Nós temos que terminar essa obra e temos que cortar os membros. E dá uma situação interessante que diz que algumas vezes no sanatório um trabalho de operação pode ser feito com sucesso. Então, isso diz que verso 16, não sabeis que o que se une a uma meretriz faz o quê? Um corpo com ela, porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Então, venha sair sair dela, povo meu, para que antes que se tornem participantes das suas abominações. Então, aqueles que estiverem ligados, estaremos unidos em um único corpo. Então, se você estiver na Babilônia, vai estar ligado à Babilônia, mas se estiver no corpo de Cristo, na Babilônia, vocês vão pegar muita coisa, as pragas vão atingir, mas se vier ao corpo de Cristo, vocês vão ter algo melhor. Está claro? Avançando.
Não sabes que o que se une à meretriz faz uma só carne, porque, como foi dito, os dois terão uma só carne. Verso 17, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, nós temos que fugir da fornicação, no verso 18, que nos afasta de Deus. Não podemos beber esse vinho, porque beber esse vinho significa entrar em fornicação com a meretriz. O que é que as filhas de Ló fizeram para Ló cometer fornicação com ele? Deve ter de embriagá-lo. Então, a influência do vinho é que tornou esse evento possível. Então, Satanás nos deu vinho para que nos envolvêssemos com a meretriz. Então, nós temos que trabalhar para que Jesus trabalhe para que apenas haja um pastor e um rebanho. E esse é o trabalho que deve ser feito antes de Jesus voltar. Onde haverá apenas existe um corpo que vai preparar o povo para estar em pé sem mediador. Então, vamos terminar a obra. Consegue entender? Vamos voltar. Não queria tocar nisso agora, mas vamos voltar. Estamos juntos até aqui? Estamos voltando ao corpo físico por uma razão. Nós temos que ir ao corpo físico para entender algumas lições sobre o corpo espiritual. Estão comigo? Vamos voltar para Hebreus capítulo 10. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. A primeira vez, Jesus podia terminar a obra com o corpo físico. Podia ele terminar a obra sem o corpo físico? Não. Vamos ver isso. Hebreus capítulo 10. Vamos mostrar que nós temos apenas alguns meses para terminar esta obra. Nós vimos que a população mundial está indo para 8 bilhões e o sétimo dia representa uma pequena porcentagem dessa população. Não vamos a isso agora, mas depois vamos ver. O corpo deve ser preparado. Hebreus capítulo 10. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, depois vamos voltar para isso. Estamos apenas lançando as bases até aqui. Está a falar da lei de sacrifício. Vamos estudar. A Bíblia diz que, tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo menos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. As sombras não podiam fazê-lo. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados, os que prestavam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas neste sacrifício, cada ano se faz recordando os pecados. Verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Então, o que Jesus fez ao pecado? Isso vai permitir o propósito original na criação era o quê? União, comunhão. E o que é que interrompeu a comunhão? O pecado. Então, o que é que vai restabelecer esta comunhão? Retirar este pecado. Então, o trabalho vai ser terminado. O pecado deve ser o quê? Retirado. Estão seguindo? Você vai para algumas cidades grandes, eles vão te enganando em alguns tipos de jogo e acham que você não está a ver. E você está ali e depois pega uma peça e vê que não está. Você deve estar atento e seguir os passos. Nós agora, nessa altura, estamos numa geração de televisão. Geração de televisão. E o Satanás é que está fazendo isso. Ele está destruindo a habilidade de ter atenção. A maneira como cria as publicidades, as televisões e a mídia, está tudo desenhado para quebrar a nossa habilidade de estudar e estar atentos. Alguns anos, 5 anos atrás, quando você estava para a internet, você via que a internet era rápida.
naqueles computadores antigos, mas hoje em dia, você pega o computador antigo, vai ver que está muito lento, senão acontece num clique. Isso acontece, energia viajam na internet em distâncias longas, mas nós queremos que tudo aconteça rápido, em um clique. Satanás está tentando nos fazer caminhar em passos muito rápidos para que não travamos e devagar para compreender a palavra de Deus. E em termos de comunhão, nós temos que acalmar. Nós queremos tudo rápido, rápido. Na cidade, tudo rápido, rápido. Uma das grandes bênçãos que Deus desenhou a vida no campo é para desacelerar. Além das coisas boas lá no campo, é literalmente para nos desacelerar, para nos caminhar com Deus. Alguns querem cavalgar com Jesus, nós queremos, mas Jesus não diz, nós devemos caminhar com Jesus. E ao desacelerar, a Bíblia diz que a única maneira de tirar o pecado, vamos ver como é que o pecado vai ser retirado. Verso 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o que é? Que tipo de corpo está a falar aqui? Um corpo literal aqui, físico, feito sangue e carne. Diz que um corpo me preparaste e não há mais prazer no pecado. Jesus teve um prazer no sacrifício de animais? Claro que não. Jesus amava aquelas pequenas ovelhas, mas isso acontecia como exemplo e para que Jesus então viesse assumir o corpo. E quando João Batista viu Jesus, ele entendeu isso e ele olhou e disse: eis o Cordeiro que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ele alcançou o seu propósito, mas os judeus não entenderam. Eles pensaram que iam lhes livrar do jugo romano, mas ele queria retirar o pecado. Então, a Bíblia fala que isso também está em João 1:1, que a palavra estava com Deus, Deus era Deus, e depois no verso 14, o corpo se tornou, ou seja, Deus se tornou em carne. Isso é que o Ancião Mason estava a falar há tempos. E eu disse para Deus, olha como é que Deus junta as coisas, não é? Algumas coisas vão permanecer em mistério. Sabe o que Deus falou sobre o processo de tornar Deus para se tornar em carne e se encarnar? Esse processo, sabe, uma vez um menino, alguém, ou seja, um ministro queria entender o que é a Trindade. Ele estava tão frustrado como é que entender que Deus é 3 em 1. Então ele foi na praia, não posso entender isso, estava triste, por que Deus é assim? E de repente Deus apareceu, ou seja, Deus de repente apareceu aí um rapaz na praia com um balde de água e eu tirava água da praia, cavou um buraquinho na areia e pegava a água da praia, do balde, e colocava no pequeno buraco na areia. E ia colocando água e depois finalmente esse ministro olhou e esse rapaz está fazendo o quê? E foi perguntá-lo, o que estás a fazer? Eu estou tentando tirar todo este mar para este pequeno buraco. E o ministro deu uma risada e ele voltou e o Espírito Santo disse, este é o seu problema. Tu estás a tentar tirar tudo isso nesse pequeno buraco. É um mistério. Você pode pegar um Deus infinito e colocar nessa mente finita? É um mistério. Como é que Deus se manifestou em carne? Entendemos tudo? Não, mas não podemos nos divertir?
Claro que não. Nós, por exemplo, não entendemos tudo sobre o ar, mas estamos respirando o ar. Não precisamos entender tudo que nos divertimos. Sabe que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Profecia diz que foi um processo doloroso para Jesus tornar em carne. É como se estivessem pegando e colocando numa caixinha pequena. Se eu pegasse e colocasse numa caixinha, isso o mataria. Mas Jesus foi tanto apertado e colocado numa caixinha. Por que se o pecado não sair? Por que Jesus teria que ter um corpo físico antes de terminar a obra? Por que ele devia ter um corpo físico e não terminar a obra a partir lá do trono? Por que ele tinha que necessariamente vir se encarnar para terminar a obra? Alguém disse aqui na linha de frente. Há uma razão específica. Quando você peca, causa alguma coisa. O pecado tem preço. A Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que o pecado custa? Quanto o pecado custa? A morte. Mas o dom de Deus é o quê? Vida eterna. Então, responda essa pergunta. Que tipo de morte? Morte temporária ou morte eterna? Ouçam, morte eterna. Então, mais uma pergunta. Por que já tem muita informação, por que Deus devia ter um corpo físico para pagar o preço do pecado? Divindade não morre. Ouçam, queridos irmãos. Um corpo devia ser preparado. E os anjos queriam até morrer no lugar de Jesus, mas por que não os anjos não? Por que Deus não? Porque o anjo não tem quê? Vida eterna. Para que o pecador morresse e justificar o pecado, devia até morrer para sempre. É a única maneira de justificar a salvo se tenha um substituto. Nós estamos nos preparando para falar de linguagem de santuário e saber por que são adventistas. Faz sentido bíblico se você crê em Jesus. Olha o que diz. Isso está no volume 5 do comentário bíblico. A natureza humana do filho de Maria se transformou na natureza divina do filho de Deus? Não. Ele tinha as duas naturezas. Era 100% Deus e 100% homem. Não perdeu nenhuma dessas naturezas e precisa das duas para terminar a obra, porque o corpo espiritual tem que ter as duas naturezas. Então, deve ser o corpo físico e o corpo espiritual para terminar a obra, certo? Porque a divindade devia estar aí, porque é a única coisa que é eterna para pagar o preço. Mas devia ter um corpo, porque a divindade não morre. Então, a divindade tem de dar a sua vida para que o corpo seja preparado. Ou seja, um corpo devia ser preparado para que, através de um corpo físico, a obra pode ser terminada. Diz que não. As duas naturezas foram misturadas misteriosamente. A Bíblia fala isso em João 1,14. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se tornou o quê? Carne. Duas naturezas unidas em uma. Então é filho de homem e filho de Deus. As duas. Que diz? Em uma pessoa, o homem Jesus Cristo, nele habitava toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi a sua natureza humana que morreu. A deidade não morreu. Então, a natureza humana de Jesus é que morreu, a divindade não morreu, que morreu é a humanidade, que diz. Quando Cristo foi crucificado com a sua natureza, a deidade não afundou e morreu. Isso teria sido impossível. Cristo, o homem sem pecado, salvará todo filho e filha de Adão que
aceita a salvação. Quando a humanidade morreu, a divindade estava descansada, esperando no tempo, na plenitude do tempo. Então, a divindade estava lá e a humanidade estava a morrer. Ele podia ter acordado se quisesse, mas ele ficou ali porque ele faz tudo de acordo com a Escritura. A Escritura diz, no terceiro dia, assim, o Benson e eu vamos falar ainda sobre tudo acontece numa escala. Para tudo existe um tempo. Por isso é que quando falou a Maria, disse, não me toque. Depois disse, pode me tocar. Tudo devia acontecer num tempo determinado. Diz que esse é um grande mistério. Alguém diz, não entendo, estás em boa companhia. Diz que é um mistério, mas é verdade? Sim. É um grande mistério, um mistério que não será totalmente compreendido em toda a sua grandeza até que a tradução dos gemidos tenha lugar. Então, o poder, a grandeza e a eficácia do dom de Deus para o homem serão entendidos. Mas o inimigo está determinado a que este presente seja tão mistificado que se torna inútil. Satanás não quer que a gente compreenda o preço do pecado, porque no momento que entendemos o preço do pecado, nós teremos vitória sobre o pecado. Nós temos que entender quanto custa o pecado. Não esqueça, nós estamos fazendo umas reuniões como estas, aí em alguns países, e tinha alguma coisa numa loja que era as coisas dos mais ricos. E eu me lembro que uma vez estávamos andando numa rua, e nessa rua tem um relógio. Alguém conhece o Jay-Z? Ele tem um relógio suíço que custa milhões. Naquela rua onde eu estava passando, e tinha alguém também olhando para os preços lá nas ruas. Diz que os relógios lá, apenas a parte da fivela, é $1 milhão. Então entrei numa loja e onde as estrelas compram as suas coisas, e eu comecei a olhar para os preços, porque a minha mulher está envolvida nessa coisa de costura, então podemos ver algumas roupas aí. E eu vi um artigo, uma roupa que dizia $80 mil. E eu lá rapidamente larguei e saí dali. Deus é prático. Você vai para uma loja e você diz que essa calça parece bonita, essa camisa parece bonita. Parece bonito, mas quanto custa? E para quem é inteligente na escola de profeta, já que temos seres dois, inteligentes e piedosos, quem é inteligente, o que é que você faz quando o preço diz $80 mil? Você deve dizer alguma coisa primeiro? Eu não consigo. Não tenho tanto dinheiro assim. E Satanás, quando quer nos quer que a gente olhe para alguma coisa, ou comer alguma coisa que não podíamos comer, ou vestir alguma coisa que não podemos vestir, antes de fazer, vamos ver quanto custa. E vai dizer que isto custa vida eterna. Não é muito. Você não tem isto para pagar. Não podes pagar isso. Você tem a vida eterna, não podemos pagar esse preço. Você tem que emprestar de Deus. Sabe, se você, mesmo que você morra para sempre, ainda assim, emprestaste a vida de Jesus por algum tempo, usaste mal esta vida e depois morre. Quando você devia estar em união, em comunhão, quando nós queremos essa comunhão, não criou-nos para morrer, Ele criou-nos para comunhão. Por isso é que estamos aqui. Este é o propósito do dia do julgamento. Nós vamos falar mais sobre isso. Quando aprendemos isso, vamos obter vitória sobre o pecado, porque não temos como pagar este preço do pecado. Então, nós vimos que esse corpo devia estar preparado para que o pecado fosse retirado. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o penalti e pagou o preço
da vida eterna, deidade da vida eterna, humanidade, para que morresse. Então, o corpo humano representava o preço eterno que devia ser pago, tudo isso para nós. Este é o Evangelho, meus irmãos. Amém? Desculpa, para falar muito rápido. Ele tirou o pecado. Por isso é que chamavam de Jesus. A Bíblia fala aqui em Mateus 1:21, vão chamar de Jesus por quê? Porque vai salvar o seu povo dos seus pecados nos seus pecados. Qual é a única maneira de salvar as pessoas dos seus pecados? A única maneira de salvar as pessoas do seu pecado é tirar este pecado para fora. Vou fazer uma pergunta simples. Pode levantar no instantinho, por favor? Pode pegar a sua lapiseira? Quem tem a lapiseira agora? Ele tem a lapiseira. Posso pegar essa lapiseira? Quem não tem essa lapiseira agora? Quem tirou? Ele deu, mas eu peguei. Temos que trabalhar juntos. Amém? Se ele me desse e eu não recebesse, podia cair no chão. Então ele dá e eu recebo. É dar e receber. Ele deu-me. Pode ele usar se ele não tem a lapiseira? Se ele quer usar a lapiseira, o que é que ele tem que fazer? Receber de volta. A lapiseira representa o pecado. Se ele entregar o pecado, pode ele continuar pecando? Não. E se ele quer voltar a pecar, que ele tem que receber de volta. Então, se ele tem e eu não tenho, e você está continuando o pecado, Jesus não pode ajudá-lo. Faz sentido? Então, Deus deve produzir um povo, vai tirar o pecado e produzir um povo que nunca mais vai pecar, mas ele pegou o pecado para ele mesmo, por isso que diz que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é que deve acontecer para terminar a obra. E ele pegou o pecado e levou para onde? Para o céu. Babilônia não entende nada sobre isso, mas essa é a mensagem que devemos transmitir a Babilônia. Não vamos estudar agora, vamos ainda mais num ponto antes de terminar. Mas esse é o corpo literal, certo? E nós descobrimos que o trabalho foi terminado quando ele tirou o pecado como Cordeiro de Deus e esteve na cruz e disse, está terminado. E ele, não que o plano da redenção terminou na cruz, mas ele pegou o pecado da cruz e levou para o céu. Mas se lerem Apocalipse 16, ainda ouviremos uma voz que diria, está consumado. Espera aí, se já esteve consumado na cruz e ouvimos novamente, está consumado em Apocalipse, quer dizer o quê? Porque tem dois trabalhos que devem ser feitos. Lembram que a expiação era para juntar as coisas tanto no céu como na terra. Nós lemos isso em Efésios, que Deus quer juntar as duas coisas. Estão comigo? Então, ao fazer isso, ela terminou a obra na terra, mas tem uma obra a terminar onde? No céu. E Deus vai usar o seu corpo na terra para terminar a obra onde? Deixa-me perguntar, qual é o nome do corpo que vai juntar todos os outros membros aqui na terra? Há membros da Igreja de Cristo na Católica e outras igrejas juntados à meretriz, mas Deus quer juntar para estarem unidos em Cristo Jesus. Então Jesus poderá voltar e levar esse corpo sem mancha e sem pecado. Qual é o nome desse corpo? Tudo que Deus usa, Ele dá um nome. Antes que Jesus nascesse, quem deu o nome a Jesus? Foi José ou Maria? Quem deu o nome? Deus. Quem nomeou o corpo físico? Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero gritar aqui onde eu estou. Quem nomeou o corpo literal? E lembram que tudo no físico tem lições espirituais. Foi Deus que deu. O anjo Gabriel veio e deu
um nome. E eu quero vos garantir que aquele mesmo anjo que deu nome no corpo físico, deu nome no corpo espiritual. E você tem um nome. Ouçam, ninguém inventou o nome Adventista do Sétimo Dia. Eu estou tentando me adiantar. Deixa-me desacelerar um pouquinho. Tá correndo. Nós temos saber qual é o nosso nome. João não disse, João, qual é o seu nome? Ou sua voz clama no deserto, qual é o seu nome? Porque quando alguém era salvo, os seus nomes eram alterados. Quando as pessoas eram escravizadas, também trocavam os seus nomes. Qual é o seu nome? Nós temos que entender alguma coisa aqui. Agora, eu estou aqui, estou tentando sair, tentando sair fora da linha, porque estou aqui muito feliz. Glória a Deus. Vamos devagar, não vamos perder o foco aqui. Quão importante é o nome? Quando uma criança está se preparando para nascer, um nome é dado. João Batista estava preparado para fazer um trabalho especial. O anjo veio, deu-lhe o nome, o anjo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, Deus deu os nomes às coisas. Deus não é como nós. Sabe o que nós fazemos? Já falamos sobre isso. Procuramos aí um nomezinho num livro de bebês. A Suzy, o nome dele será Suzy. Mas não pode, tem que ser um nome que Deus nos dá, não podemos inventar. Vamos para Romanos. O corpo deve terminar a obra. A Bíblia dá um nome a este corpo que vai terminar a obra. Nós vamos ler um texto. Vamos ver se alguém aqui pode entender. Estou indo muito rápido? Estão compreendendo? Romanos 9, a partir do verso 27. Lembram que o grande objetivo do céu é terminar a obra. Certo? Vamos ver se existe um nome ao corpo que vai terminar a obra. A partir do verso 27, Romanos 9, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, terminando-a e abreviando-a. Será que existe um povo, um corpo que Deus dá um nome para terminar a obra? Como é que chama? O remanescente. O remanescente é o corpo que Cristo vai usar para unir todos os membros da Babilônia para que num só corpo que está preparando para terminar a obra e se encontrar com Jesus. E a Bíblia fala sobre o remanescente muito. Vamos para Apocalipse capítulo 12. O Senhor Benson já falou sobre isso. Não quero exaustar isso, mas vamos para... Sabe que a maior parte das igrejas vão dizer que não são remanescente. Mas vão dizer que não são remanescente, literalmente, mas o seu estilo de vida vai dizer que não são remanescente. Por exemplo, eles vão te dizer que a lei está em vigor ou a lei está pregada na cruz. E eles escondem isso, eles chamam-se de guardadores dos mandamentos. Eles dizem que a lei foi cravada na cruz. A igreja que diz isso prova que não é o corpo de Cristo. Pode ter um corpo de Cristo naquela igreja, mas não são o corpo de Cristo. São membros que devem ser tirados e trazidos de volta. Porque Jesus falou que tenho ainda muitas ovelhas que estão fora desta prisão que devem ser trazidas de volta. Não fui eu que disse. A Bíblia disse isso. E se fosse eu, fosse você, mesmo está assistindo na internet, eu podia pegar a Bíblia. De fato, se você está assistindo, pega a sua Bíblia. Apocalipse. Vamos ver o que a Bíblia fala em Apocalipse. No verso 17, existe um corpo que chama remanescente que vai terminar a obra. Como é que se parece? A Bíblia fala que o dragão irou-se contra a mulher. Então descobrimos que a mulher
significa o quê? Igreja. E foi fazer guerra com os santos, o remanescente. A mulher pura é a igreja verdadeira e a igreja a prostituta é a igreja falsa, mas a Bíblia fala que tem povos ainda em Babilônia, na igreja falsa, mas Deus quer trazê-los, tirá-los daí. E como é que eles se pareciam? Foi fazer guerra contra o remanescente e fazem o quê? Que guardam os mandamentos. Isso foi escrito anos depois da cruz, mas foi anos depois da cruz, mas se a lei já não está em vigor, como é que isso ainda foi escrito anos depois da cruz? E quem vai terminar a obra deve ser guardador dos mandamentos. Por quê? Porque são legalistas ou por amor. Jesus fala, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Alguém diz, você é legalista porque você ama não cometer adultério. Não, mas eu não cometo adultério porque amo minha esposa. Não por causa de uma lei que diz que eu não posso cometer adultério, mas porque eu amo minha mulher. O amor nos leva a obedecer uma lei. É um amor estranho que te leva a quebrar leis e regras. O remanescente vai terminar a obra. É o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e também tem o que é? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Vocês sabem? Apocalipse 9:10 diz que é o espírito de profecia. O Senhor Benção já falou muito sobre isso, mas vamos avançar. Agora temos um nome bíblico do corpo que vai ser usado para juntar todos os membros. E Satanás sabe que, se eu destruir esse remanescente, o corpo não estará preparado. Por que é que junta os membros a nível mundial? O remanescente. E Satanás diz que, se eu prevenir esse remanescente, entender qual é o nome dele, qual é a missão deles, então o corpo de Cristo nunca vai estar completamente preparado para terminar a obra na sua segunda vinda. Estão comigo? Por isso é que Satanás odeia-os. Eu estou falando que o porquê a escola de profeta. Então, já temos um nome bíblico que é o remanescente. Mas vocês sabem que Deus deu um nome para este corpo. O mesmo anjo que deu o nome para Jesus também veio para a irmã White e deu um nome. Vocês já nunca leram nos testemunhos que antes tinha outros nomes, a Igreja de Deus. Para a Igreja de Deus, vamos chamar então de Igreja de Deus. Estavam juntando alguns nomes por aí, até que finalmente eu vou nomear esta igreja. Deus disse. Vamos ver. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventista do Sétimo Dia, que estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não devia ser tão chocantemente ofendida. Então, existiam alguns membros da igreja que diziam que nós não precisamos deste símbolo. Qual é o símbolo? Os 3 anjos. Eu vi um grupo que queria tirar esta bandeira, mas não vamos a isto agora. Queriam tirar a bandeira. Esta bandeira... Aqui está a paciência dos santos, aqui está aqueles que guardam os mandamentos de quem? De Deus. Está escrito em Apocalipse 14:12. Essa é a lei e o evangelho. O mundo e as igrejas estão se unindo em harmonia no transgredir a lei de Deus, em arrancar violentamente o memorial de Deus e no exaltar um dia de repouso que traz a assinatura do homem do pecado. Ouçam. O sábado do Senhor teu Deus, porém, deve ser um sinal para mostrar a diferença entre os obedientes e os desobedientes, de alguns estendendo as mãos para remover a bandeira, obscurecer-lhe o significado. Nós perdemos o símbolo. Lembram quando os filisteus pegaram a arca? Perdeu-se o significado, mas não tenho tempo agora para falar sobre isso. Mas vamos avançar. Aqui diz que somos o quê? Não tenham com medo de falar isso. Nós somos o quê? Adventistas do sétimo dia. Não importa onde eu estou, não tenho medo de dizer isso.
Alguém vai para algum país, você se identifica, não tem medo de se identificar. Você pode falar a verdade com amor. Nós somos adventistas do sétimo dia. Envergonhamos-nos acaso do nosso nome? Alguns estão com vergonha, mas nós não podíamos. Respondemos, não, não, não. É o nome que o homem nos deu. É o nome que o Senhor nos deu. É um nome bíblico, é o nome que Deus nos deu. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Somos adventistas do sétimo dia e desse nome nunca nos devemos envergonhar. Cumpre-nos como um povo tomar firme posição ao lado da verdade e da justiça. Assim, glorificamos a Deus. Devemos de ser livrados de perigos e não enredados em corrompidos por eles. Jesus significa o quê? Salvador. Chamam de Emmanuel porque é Deus conosco. Os nomes expressam caráter. O que é que a Adventista do sétimo dia significa? Alguém diz, a Adventista vem da palavra latina Advent, que diz a vinda, porque cremos na segunda vinda. Sabem que os católicos são adventistas? Seriamente, os baptistas são adventistas. Sabe quando a primeira mensagem foi pregada antes da igreja estar oficialmente, todos eles viram de várias igrejas e eram chamados adventistas. Então, todo verdadeiro cristão é adventista porque crê na segunda vinda de Cristo. Mas não é apenas adventistas, mas adventista do sétimo dia. Alguém diz, não, nós somos adventistas do sétimo dia porque nós vamos à igreja sábado. Mas essa não é a razão. É verdade que vamos à igreja sábado, mas não é essa a razão porque somos adventistas do sétimo dia. O que é que... Esse não é o objetivo principal. Porque existe também a Adventista Batista do sétimo dia. Não cremos na mesma coisa. Tem cristãos lá na Batista do sétimo dia? Tem. Mas há uma diferença. A posição deles e a nossa. E tu deves entender a diferença. Estamos falando por que a escola do profeta. Amém? Temos que saber por que a Adventista do sétimo dia. Primariamente. Nós temos que ir no primeiro lugar onde este nome foi usado, sétimo dia, e nós estamos numa classe por que ser adventista do sétimo dia. Vamos a Gênesis agora. Houve um ataque neste nome. Vamos avançar. Gênesis capítulo 2. Vamos voltar ao princípio. Gênesis capítulo 2, lembram da história de Gênesis capítulo 1? Deus criou os céus e a terra em quantos dias? 6 dias. Alguns dizem que o sétimo dia dos judeus. Quantos judeus em Gênesis? Nenhum. Então isso não é dos judeus. Gênesis 2, verso 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia. Ela abençoou qualquer um outro dia. Qual é o dia que foi abençoado? Você pode fabricar uma bênção? Não pode abençoar um outro dia. Você só pode guardar os dias conforme estão. Posso guardar esse casaco, esse fato branco? Por quê? Por que não? Porque não é branco. Deve ser criado branco para que eu guarde o branco. Então, se você vai guardar o sábado santo, existe alguma palavra, algum texto na Bíblia que diz que pode guardar o domingo como um dia santo? Não existe nenhum texto bíblico. Muitos cristãos não sabem isso. E Deus condena-os por não saberem isso. Deus não condena ninguém. Mas Deus está tentando trazer a luz para todas as nações, tribo e língua. Gênesis capítulo 2. Deus abençoou o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Qual foi a primeira coisa que está ligada com o sétimo dia? Porque ao ler o verso 2, diz que
havendo completado no sétimo dia, quase que estamos aqui havendo o sétimo dia. Qual foi a razão primária? Alguém respondeu aqui à frente. Ele terminou a sua obra. Ora para as palavras. Todo nome simboliza um caráter. Diz que assim foram que acabados os céus e a terra. Então, qual é o objetivo do sétimo dia? Terminar a obra. Ora, havendo Deus completado no sétimo dia, ele terminou a obra que tinha feito. Ele fez o quê? Terminou a sua obra. Então, o sétimo dia é o sinal do corpo que Deus vai usar para terminar a obra, irmãos. Digam amém a alguém ali. Vocês dizem amém para muita coisa, mas vocês devem dizer amém para a verdade. É a verdade não porque eu diga, mas porque a palavra, e eu estou lutando aqui com Deus, isso é maravilhoso. Os adventistas do Batista sétimo dia conseguem terminar a obra? Não. Eles sabem que o sétimo dia é o sábado, mas não sabem nada sobre terminar a obra. Dizem que terminou na cruz. Não entendem nada sobre terminar a obra. Então, a missão distinta que Deus nos deu é saber como o trabalho vai ser terminado. E esse é o objetivo de Jesus Cristo, do princípio ao fim, terminar a obra. E nós, como Jesus, temos que chegar a um lugar e dizer: a obra está terminada. Agora entendem por que alguém do primeiro dia da semana, do domingo, não pode terminar a obra? Porque existem apenas dois caminhos. São dois sábados que são, portanto, duas maneiras, ou experiências cristãs que existem, tanto do sábado e domingo. Jesus terminou a obra no primeiro dia da semana. Então, alguém do primeiro dia da semana não pode terminar a obra. O único dia que ele terminou a obra foi quando? Então, a igreja que Deus deve usar para terminar a obra tem o nome do caráter da sua missão. Vocês chamam de Jesus porque vai salvar a humanidade. Chamam de Emmanuel porque está conosco. Chamam os adventistas do sétimo dia porque este é o corpo que vai terminar a obra. Por quê? Escola do profeta. Terminar a obra. Ainda tenho 10 minutos, pelo menos. Eu quero pegar cada minuto. Vamos acrescentar mais um ponto nisso. Estamos andando bem até aqui. Vamos para um outro lugar agora. Mas estamos a ver esse corpo. Significa que Deus não tem membros em outras igrejas? De facto, Deus tem membros em outras igrejas, mas existe um corpo que vai ser usado para unir todos os membros e prepará-los para a volta de Jesus. Mas antes, esse remanescente deve despertar, acordar, porque se não acordar, não vai poder acordar os outros. Pai querido, essa verdade é muito maravilhosa. Nós não somos, não merecemos, Senhora. Nós envergonhamos o seu nome. Nós estamos há mais 100 e tal anos e nós não temos sabido andar nos seus caminhos. Por favor, nos perdoa. Guia-nos à verdade. Não queremos continuar a brincar. Nós queremos terminar esta obra, Senhora. Por favor, Senhora. Não permita que seja mais uma escola ordinária apenas. Nós queremos essa comunhão com o Senhor. O mundo está morrendo e os 7 dias também estão dormindo. Estamos dormindo, Senhor. Acorda-nos, Senhor. Desperta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos, nesses últimos minutos, vou tentar condensar aqui uma informação. A escola do profeta não foi um nome por acaso. Vocês vão ler o vosso material, porque a escola do profeta, no tempo de Samuel, as escolas de profetas foram guiadas por Deus. Aqui diz que tem um limite, mas não vamos a isso agora. Mas existe um limite. Em outras palavras, sabe que existe um tempo determinado que esse corpo deve estar preparado. Houve um tempo associado ao corpo físico de Jesus
para terminar, houve um tempo para ser nascido, houve um tempo para o corpo de Cristo morrer, e quando morrer terminou a obra. Então, existe um tempo para terminar a obra, na plenitude dos tempos, diz Gálatas. Então, existe um tempo que o corpo espiritual deve terminar a obra. Sim, vamos descobrir esse tempo, porque muitos do sétimo dia não têm noção deste tempo. Então, diz aqui, a população daqui a pouco vai atingir quantos bilhões? 7 bilhões. E a Bíblia é escrita em cima de 7, 7, 7. Em cada 7, Deus terminou a obra. Vai para o livro do Apocalipse, por exemplo, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7, 7, 7. O 7 é sempre o último. Eu creio que tudo aponta para a mesma coisa. Agora, o mundo, por exemplo, aqui em 2011, diz que a população estava prestes a atingir 7 bilhões. Eu creio que a obra será terminada antes de atingir 8 bilhões. Eu creio nisso, mas eu não estou adivinhando. As inspirações dizem isso. Quando é que vamos atingir 7 bilhões? A criança, antes de 2012, vai chegar 7 bilhões de população. E aqui diz que você é um dos 7 bilhões de população na Terra. E espera-se que até 2025 a população vai atingir 8 bilhões. Quando é que a quinta geração controla esta igreja? Em 2024. Será que isso é acidente? Ou será que Deus, antes da quinta geração, vai tomar as obras nas suas próprias mãos? Antes que venha a quinta geração na igreja, Deus vai tomar a obra nas suas mãos e terminar a obra. Eu quero fazer parte dessa equipa. O que é que dizem? Vamos continuar. Não? O corpo deve ser preparado. Vamos avançar. Escola de profeta. Porque a escola de profeta? Olha aqui isso diz. O terceiro anjo foi visto voando no meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A mensagem não perde nada de seu poder em seu voo. Se o João viu a obra aumentando até que toda a terra foi cheia da glória de Deus, com zelo e energia intensificada, devemos nos levar a obra do Senhor até o fim do tempo. No lar, na igreja, na escola, homens e mulheres e jovens devem preparar para anunciar a mensagem ao mundo. Então, nós na escola de profeta devemos nos preparar para anunciar a mensagem ao mundo para que a obra seja o quê? Terminada. Diz que nossas escolas devem ser, do ponto de vista humano, mais e mais eficazes, confiantes em si mesmas, mais semelhantes às escolas de quem? Dos profetas. E nessa escola o que é que faziam? Preparada para dar a mensagem ao mundo. Isso é que devemos fazer? Sim, mas o corpo deve estar preparado antes de fazer isso aqui. Cristo virá a segunda vez com poder e grande glória e para pregar a primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse 14, onde? Versos que? Versos 6 a 12. Isso é Fox News. Não, vamos voltar a isso aqui amanhã. Está a falar aqui de alguns tiroteios. Eles perguntaram, onde é que estava Deus quando esse tiroteio acontecia? Nós vamos voltar a isso aqui amanhã. Os decretos dominical já está praticamente quase legislado. Vamos avançar. O governo sabe disso, mas não sabe o que significa. Olha para isso. O corpo deve estar preparado. O que é que tornou essas escolas de profetas tão necessárias? Vocês têm toda a informação e nesse ponto temos que entender por que a escola de profeta. Sabemos que é para terminar a obra. Mas será que Deus trouxe a igreja neste último dia para terminar a obra? Então, por que é que precisamos de uma escola de profetas se já temos a igreja adventista no sétimo dia? Por que precisamos de uma escola? A escola é para substituir a igreja? Não. Então, temos que entender por quê.
Nós vamos compreender que é necessário escola para terminar a obra. É essencial para terminar a obra. Então, quando você, porque temos igreja, mas por que mais uma escola? Tem que saber por que a escola de profeta, amém? Então, o que tornou essas escolas tão necessárias quando já havia uma igreja para ensinar o povo os caminhos do Senhor? Vamos para o livro de Educação 45. Mas vocês leiam isso nas vossas notas. Vão haver alguns problemas dentro e alguns problemas fora. E depois amanhã vamos discutir. E aqui, para defrontar este mal crescente, Deus providenciou o quê? Vamos avançar. Diz que pela infidelidade no lar, influências idólatras fora, muitos jovens hebreus recebiam uma educação que diferia grandemente do que Deus projetara para eles. Será que hoje nas nossas casas estamos pegando uma educação para terminar a obra? Então por que a escola de profetas? Diz que aprenderam os caminhos dos gentios. Acham que nas nossas escolas estão aprendendo os caminhos dos gentios? Sim. Nas igrejas estão aprendendo os caminhos dos gentios? Sim. Estão tocando as mesmas músicas de Babilônia, dos gentios, a mesma música, a mesma... e tudo o resto. E para defrontar este mal crescente, Deus providenciou o quê? Vamos descobrir o que essas agências são. Providenciou outros meios como auxílio aos pais na obra da educação. Desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como ensinadores divinamente designados. Então, os profetas tinham na mais alta acepção e na mais baixa acepção. Então, havia profetas da mais alta acepção e da mais baixa acepção. Mas vocês sabem que o Ancião Moisés é um profeta da mais baixa acepção. Na mais alta acepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração. Em outras palavras, Deus colocou a palavra na sua boca e ali avançavam, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. Mas esse nome também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. E diz, para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas de profetas. Os estudantes eram treinados para eles mesmos serem professores e para ensinarem essa mensagem. E diz que essas escolas, ou seja, Samuel junta o quê? Piedosos, inteligentes e estudiosos. Diz que essas escolas se destinavam a servir como uma barreira contra o quê? Barreira contra a corrupção prevalecente. Há pessoas que não estão seguindo a vontade de Deus e acham que devemos formar outras igrejas. Então, começam a formar outras igrejas, mas este não é o plano. O plano é escola de profeta para proteger a igreja, para reavivamento e reforma da igreja. Isso foi o que Elias fez. Diz que, a fim de prover a necessidade intelectual e espiritual da juventude e promover a prosperidade da nação, dotando de homens habilitados para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. O que causou esta corrupção entre o povo de Deus? Estava corrupta? O que causou essa corrupção? Casamento com os pagãos foi terrível, mas tinha mais alguma coisa. Idolatria. Vamos avançar. Está bom, é muito bom, mas vamos avançar. Essas instituições eram seminários. E amanhã eu vou vos explicar o que é seminário. Nós temos que estudar as palavras. E quando entendemos o que é a palavra seminário,
significa, temos que entender o que é esse seminário. Vamos ver quem é estudado, estudiosos, ou piedosos. Diz que os seminários missionários projetados para manter um padrão mais elevado de moral e religião em um período em que a condição de deplorável degeneração e corrupção chamou alto para tal esforço reformador. Temos esse chamado em 2013, é tão alto que quase que vai quebrar os estímulos. Então, quando nós vemos tambores e batucadas na igreja, é um chamado de que Deus está falando, dá-me uma escola de profetas para preparar professores para levar essa mensagem. Então aqui vocês estão se tornando professores para levar essa mensagem no mundo para que Jesus volte e terminar a sua obra. Estão comigo, irmãos? O velho Eli desonrou o Senhor por sua negligência para conter e controlar seus filhos. Esses filhos degenerados, como é que os filhos de Eli eram chamados? Eram sacerdotes, a Bíblia chama de ministros. Estamos a falar do plano de Satanás. Vamos terminar aqui. Diz que esses filhos degenerados chamaram licença de liberdade e sob a capa do seu sagrado escritório. Como é que era o seu escritório? Os sacerdotes e ministros praticaram os pecados mais degradantes. Será que os nossos ministros hoje praticam esses mesmos pecados? Fornicação, adultério e outras igrejas, será que estão praticando a mesma coisa? E será o que aconteceu? Diz que o caráter desses homens, como líderes da nação, indica claramente o estado das coisas existentes naquele momento. Então, ao olhar para um ministro, você entende a condição do membro. Quando você olha para o pregador, você vê a condição do seu povo. Lembram que o Senhor mesmo diz, ai dos pastores, temos que entender. Olham, talvez tenham sido uma honra para o pai, a coroa da nação e os guardiões do santuário. Então, será que todo pastor não é fiel? Existem alguns pastores fiéis? Claro. Tem aqui uma irmã, nós somos a sua igreja, e o pastor dela é um pastor fiel. E várias vezes nós vimos esses pastores se levantando para a verdade. Tem 700 que não dobraram os seus joelhos a Abraão. Então, vejam que eu não quero generalizar, mas a maioria dos ministros, e uso essa palavra porque a Bíblia também fala, a maioria estão cometendo esses pecados. Diz que, mas seus crimes poluíram as ordenanças do Senhor. Estavam corrompidos, tão corrompidos. Sabe que uma das coisas terríveis que eles fizeram, eles pegavam nas senhoras e se envolviam com elas na igreja. Eu vou vos mostrar isso amanhã na Bíblia, se Deus quiser. Portanto, poluíram as ordenanças do Senhor e corromperam o seu povo. Então, o que é que corrompeu o povo? O que a profecia diz? Os seus crimes. O crime de quem? Dos ministros corrompeu o seu povo. Então, como pode ele usar um ministério que está corrompido? Então, ele devia levantar o quê? Escola de profeta para ir purificar um ministério para que tenha um santificado e, portanto, purificado ministério e preparando-os para a chuva seródia. Nós vamos falar isso mais profundamente depois. Então, não para criar novas igrejas, mas para criar, portanto, para combater a corrupção, para que todos estejamos preparados para nos encontrar com Jesus. Estão comigo, irmãos, apenas pela graça de Deus. Pedro estava muito apressado a dizer que pode estar preparado. E nós vamos ver amanhã. Vamos ver que essa corrupção se tornou tão má que o povo parou de ir à igreja e começaram a adorar nas suas casas. Vamos mostrar isso amanhã na Bíblia, Espírito de Profecia. Começaram a adorar em casa porque estavam tão
triste, desapontado com a música rock e batuques na igreja, não gostam daquela brincadeira e barbaridade do paganismo dentro da igreja. E se você fosse uma questão de verdade, estudasse onde é que a bateria vem, não usariam a bateria tão rápido. Eu estudei, fui a fundo, e vocês vão ver que até próprios mundanos, cantores e artistas, cientistas vão dizer que isso é nosso e não de Deus. E isso é história. E agora, em quase todas as igrejas da Babilônia têm batucadas. E não só na igreja da Babilônia, nas nossas igrejas também está tudo. Está tanta corrupção que eles não queriam frequentar a igreja. Então Deus diz que eu não posso deixar a igreja parar e morrer. Satanás está tentando destruir este corpo para nunca estar preparado e ele fez tudo por tudo para que o corpo literal de Jesus não visse, mas ele veio. E por que escola de profeta? Para que Deus possa levantar uma equipa para terminar a obra, trazendo revivimento e reforma nesta igreja e para que o corpo de Cristo seja completamente preparado. Mas começa com o remanescente, começa com vocês e começa comigo. Eu quero Jesus. Não, vocês não querem? Aprendemos alguma coisa hoje? Sabem que não estão aqui por acidente? Então vamos voltar para casa, descansar, orar, estudar, para que amanhã possamos vir tanto com alegria. Mas não importa quão distante nós estamos, mas Jesus pode nos ajudar. Alguém está desesperado e diz, não consigo. Vamos segurar na mão de Jesus e avançar nessa direção. Vamos orar. Pai querido, Pai do céu, esteve conosco hoje. Agora sabemos por que a escola de profeta. Queremos entender mais, mas não apenas de forma teórica. Não que apenas seja para tratamentos e pregadores, para trabalhar em indústrias. Tudo isso é importante, mas isso nunca vai terminar a obra. Ajuda-nos, Senhor, como, através dessas agências, escolas, terminar a obra. Para terminar a obra. E porque nós fomos chamados adventistas do sétimo dia. Senhor, ajuda-nos a viver à altura deste nome. Não permita que tenhamos nomes que nós não conseguimos viver à altura. Dá-nos o Senhor Jesus. Eu faço uma pausa na oração. Alguém diz que eu quero fazer parte dessa equipa para terminar a obra. Levanta a sua mão onde seja que estejas. Louvado seja Deus. Eu também levantei minhas mãos. E todos aqueles que estão assistindo também podem levantar as mãos. Pai querido, nós agradecemos para o que fez hoje. Ajuda-nos ao sair deste lugar. Nós queremos comunhão com o Senhor e sermos seus amigos. Para que não haja nada entre nós e o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.